E como funciona, assim, o nosso cérebro, assim, no detalhe, né? Porque tem a parte, até eu vi aqui, ele falou da parte emocional, né? E tem da parte frontal aqui, que ele mostra a nossa parte mais racional, mas para esse lado psicológico, como é que ele funciona? Você falou, pô, é a questão da sobrevivência. Nós temos medo para sobreviver, nós deixamos, às vezes, ver aquela preguiça, falar, eu não vou fazer um exercício físico porque nosso cérebro entende, pô, eu tô fazendo algo que pode me tirar da zona de conforto, né? E como, assim, na prática, como que ele funciona? Sempre integrado, tá bom? Uhum. Então, essas relações que a gente traz, que a gente fala, olha, a gente tem uma parte aqui, tem até uma teoria que não é uma teoria válida, mas para fim didático ela funciona muito, que é aquela do cérebro triuno, sabe? Acho que vocês já ouviram falar que você tem um cérebro reptiliano, então você dividiu o cérebro em três partes, aí uma parte mais emocional, uma parte mais racional. Didaticamente, a gente faz essas divisões porque fica mais fácil para a gente entender e estudar. Quando você olha o funcionamento real de um cérebro numa máquina de ressonância, ele está todo interconectado. Por isso que quando a gente fala assim, lado direito, lado esquerdo, isso não existe, tá? Tipo assim, a pessoa usou mais o lado direito, usou mais o lado esquerdo. As pessoas Existem. falam muito isso aí, Fala. né? Tem até aquele quadro do cérebro que aí um lado é preto e branco e o outro é todo colorido, como se um artista, de repente, ele fosse uma pessoa que vai usar mais o lado esquerdo. Não tem nada a ver. O que acontece é que algumas funções, conforme foi sendo estudado, foi se percebendo que algumas funções elas estavam geograficamente localizadas em determinadas regiões. Mas quando a gente fala em comportamentos complexos, isso para comportamento simples, tá? Então, por exemplo, pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia e que precisaram remover parte do seu cérebro. Às vezes eles conseguem saber o que é o objeto, então eles veem lá uma garrafa. Eles conseguem saber, mas eles não conseguem nomear. E aí eles falam assim, aquilo que a gente usa para beber água, coloca líquido. Então, assim, ele sabe o que é. Ele vê, ele tá com a imagem, mas ele não consegue nomear, porque, de repente, aquela região que foi retirada era uma Sim. região relacionada à nomeação. Então, ele tem uma compreensão, ele não consegue nomear. Às vezes acontece também, por exemplo, com pacientes que têm falha no processamento auditivo, ele ouve. Mas na hora de interpretar, ele interpreta de uma forma equivocada. Então, ele ouve sol, mas na verdade ele vai lá e interpreta Danone. Uma palavra nada a ver, assim, nem é monossilábica. Então, ele faz uma interpretação equivocada. Por quê? Porque é uma região específica do cérebro. Mas sempre que a gente fala de comportamentos complexos, que seria essa parte mais racional que o Will trouxe, por exemplo, a gente está falando do todo. Então, você precisa tomar uma decisão mais racional. Fulano precisava ter mais emoção. Essa propaganda é tão fria e sem emoção. Não existe razão sem emoção e emoção sem razão, porque as áreas estão interconectadas. Então, no funcionamento geral, é um emaranhamento gigantesco de conexões, umas relacionadas às outras. Porque quando você vai tomar uma decisão, naturalmente você vai levar o medo em consideração, por exemplo. Sei lá, eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu estou num local muito perigoso. Você vai tomar uma decisão, de repente, de sair daquele local ou de se proteger de alguma forma. Vou comprar um carro blindado, eu vou colocar câmeras na minha casa, eu vou contratar um segurança, sei lá. É uma decisão racional, motivada pelo quê? Pela emoção. E vice-versa. Então, assim, a emoção, ela vai influenciar as nossas decisões e a nossa cognição, a nossa razão vai influenciar as nossas questões emocionais também. Fulano não serve mais pra mim, porque tá me fazendo sofrer muito. Né? É uma emoção que motivou uma decisão racional. Ou o contrário. Fulano não serve mais pra mim, tá me causando mal. Uma razão que motivou uma questão relacionada à emoção. É tudo interconectado. Então, a gente dizer que existem essas separações, a gente está sendo, assim, muito simplista, quando, na verdade, é muito mais complexo do que isso. Então, o sistema límbico, que é essa região mais emocional, ela está o tempo inteiro sendo ativada porque ela está ligada a essa questão dessa sobrevivência. Se a gente não tivesse medo, muito provavelmente a gente se colocaria em situações muito perigosas que poderiam justamente trazer um prejuízo para a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa estar atento, né? É lógico que quando isso se exagera,
forma uma patologia, porque ansiedade todo mundo tem, medo todo mundo tem, raiva todo mundo tem, alegria todo mundo tem. Aí, lógico que quando isso se torna algo patológico, né? Nossa, eu estou deixando de viver pelo medo que eu sinto, eu estou deixando de viver porque eu estou muito eufórico e eu estou fazendo tudo de uma forma muito exacerbada. Aí eu tenho um prejuízo porque eu estou falando de algo patológico. Mas, em última instância, é emaranhamento, sempre. É muito difícil, sabe? No consultório, você não vai conseguir fazer essa divisão e falar para a pessoa, tipo assim, ai, sejamos racionais agora, vamos usar só uma região do seu cérebro. Só o lado direito. E tanto quando vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esses estudos, tem bastante coisa que passa, tipo, no Discovery, eu gosto de ver alguns documentários, e eles mostram as imagens, você vai ver que acende um monte de coisa. E aí eles falam assim, tal região ficou mais evidente ali. Quando você olha, você fala, cara, pra mim tá tudo aceso. Parece uma árvore de Natal, não é? É verdade. Tá tudo aceso. É que às vezes tem um pouquinho mais de luzinha numa determinada região, mas você vê que assim, é impossível você ativar uma área só. Isso não acontece. Tipo, o cérebro tá o tempo inteiro. Ele tá. E a gente tá usando. Né? E é elétrico mesmo, né? A gente tem eletricidade no cérebro. Então, realmente, é como se fosse um quadro de luz, sei lá. Qual que é a luz? Qual que é o fio que acende a luz? É bem isso, né? Tudo ligado, né? Hoje eu tava vendo também no Instagram uma coisa que eu fiquei, tipo assim, falei, faz todo sentido, é meio doido, né? Eu gosto de ver umas coisas meio doidas, assim. E aí o cara falou assim, você sabia que se você pensar no seu cérebro, ele tá pensando nele mesmo. Tipo, umas coisas meio doidas. Aí você vai pensar e fala, pô, é verdade. Porque meu cérebro tá pensando nele mesmo. Mas, tipo, como ele pensar nele mesmo? Tipo, eu não consigo pensar no que eu vou pensar lá na frente. Aí começam umas coisas muito doidas, assim. E aí tem estudos que o cérebro, ele não é 100% que ele foi a fundos em pesquisas, né? Porque ele é muito complexo, né? A gente não deve saber de pouco ainda e muito a se descobrir, assim, de verdade. Porque conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai tendo acesso a outras coisas que a gente não tinha antes, né? Então, sei lá, antigamente os caras precisavam esperar alguém morrer, ter autorização, abrir aquele cérebro e olhar para aquele cérebro ali sem vida. Depois conseguiu se evoluir um pouquinho, aí você conseguia fazer uma imagem daquele cérebro com vida. Mas hoje você vai tendo equipamentos que conseguem pegar atividades ali minuciosas e muito precisas. Mas isso deve ser, assim, uma ínfima parte do que vai vir no futuro, né? Tanto que a própria Neuralink tá trazendo muita coisa, né? E eu tenho muito amigo neurocirurgião, como eu trabalho muito com neurocirurgia, então eu tenho vários amigos neurocirurgiões e tem uma coisa com respeito à Neuralink, né? Nossa, funciona, não funciona? E aí uma vez eu perguntei para uma neurocirurgiã que é amigona minha, eu falei assim, o que você acha do chip, né? Porque o cérebro é analógico, né? Tipo, dá pra gente trazer um funcionamento digital para algo que não é digital? Porque quando você olha para o funcionamento, você fala, cara, é impossível, isso não vai rolar. Aí ela falou assim, tudo é impossível até alguém fazer. Verdade. É verdade. E eu achei muito louco isso. Falei, ela tem toda a razão, né? Tipo assim... Até o telefone, até ter o avião, enfim. É verdade. Internet, era impossível, né? Exato. E os caras estão fazendo, né? Tipo assim, o único ponto ruim, na minha visão, é que eles estão perdendo muitos animais para conseguir ver isso. Eu acho muito ruim, assim. Mas de resto, os caras estão aí, estão fazendo, estão conseguindo muita coisa, né? O Miguel Nicoleles, vocês sabem, um cientista, tá? É o maior cientista brasileiro. E ele é o cara que fez o chute da Copa do exoesqueleto. Que fez o cara chutar, lembra? A abertura da Copa do Mundo no Brasil. Sim. Eu lembro. Ele é o cara do exoesqueleto. E o que ele começou a fazer? Ele pegou pessoas que tinham lesão de medula, né? Na medula espinhal. E ele fez um esqueleto externo para que a pessoa fosse recuperando os movimentos. E ela foi recuperando os movimentos gradativamente, devagarzinho, enfim, com vários estudos, várias coisas. Até que ele conseguiu que um tetraplégico, que era um ex-atleta, desse o chute da Copa com uma precisão absurda. E aquilo foi monitorado e visto no mundo inteiro e tudo mais.
Mas o mais incrível é que ele pegou os pacientes, então vamos supor que a lesão estava aqui embaixo. Quanto mais funda era a lesão, menos movimento essa pessoa tinha. E conforme ela foi usando o exoesqueleto e eles foram fazendo os exames de imagem, eles viram que a lesão diminuía. Caramba, velho. Ou seja, o corpo se readaptou e o cérebro começou a entender que ele de novo estava adquirindo aquelas funções e ele passou a adquirir. Então, no começo, tem muito vídeo, depois vocês... É muito legal de ver. Que legal, mano. Eles penduram uma pessoa, né? Ela fica, tipo, pendurada, assim, e aí eles pedem para mexer as pernas, porque a pessoa não consegue mexer as pernas, então teria que mexer no ar, né? Porque ela Sim. não tem sustentação. Então, eles levantam um pouquinho a pessoa e é para ela sustentar as pernas. E aí, no começo, a pessoa fica parada. Eles falam, tenta mexer as pernas. Aí, não consegue. Aí, eles vão fazendo treinamento com o exoesqueleto. E aí, depois, tem a mulher fazendo assim, ó. Ela mexe. Caramba. Ela Como pode passa a uma ter coisa dessa? precisão de movimento, de perna, de coordenação. Caramba, por conta de algo externo. Então, olha onde a gente... Meu, chega para um cara Caramba. lá atrás e fala, ó... É verdade. A gente vai recuperar pessoas que tiveram lesões e que se tornaram tetraplégicas. O cara vai falar, não vai. É impossível. Isso é impossível, É impossível. né? É. E aí isso começa a acontecer e você vê que é possível. E talvez daqui a um tempo ninguém mais precise aprender a falar inglês. Você só compra o chip, né? Já pensou, bicho? É doido. Pena que nós não vamos estar vivos. Eu acho que não, É, acho que eu não. acho que não.